Olá, Maxley! Vamos lá para a nossa última videoaula e o nosso último conteúdo, né, para fechar essa disciplina com nota 10. Então, quando a gente começou a disciplina, lá na base tecnológica tem 5 tópicos: análise de requisitos, métricas de software, análise de risco, o CMM e a ISO 9000/3, né? Então, desse conteúdo, o único que a gente não estudou foi análise de risco. Então, a gente vai fazer um esboço geral do que é, e aí depois a gente faz uma atividade valendo 2 pontos para fechar os 10. Tenho certeza que você vai passar nessa disciplina com nota 10. Não sei se você tem outros 10. Mas você é um aluno muito dedicado, acredito que vai fechar com 10. Então, análise de riscos. Sem riscos não há recompensas, né, na vida. O que é a vida sem riscos? Da mesma forma, quando a gente pensa em tudo que é a nossa vida, né, até um bebê, quando você decide ter um bebê, um filho, tem o risco, né? Risco de nascer saudável, que é um risco positivo, risco de nascer com alteração cromossômica, risco de nascer com uma cardiopatia, mas sem o risco, qual é o benefício, né? Qual é o prêmio? E na parte de desenvolvimento de softwares é assim também, né? A grande diferença é que nessa gestão de riscos não é bem o que acontece na hora que você vai fazer o projeto, a gestão do projeto, né? A gente não vê realmente esse planejamento dos riscos quando vai fazer um planejamento do projeto. Mas nessa aula a gente vai ver o que é interessante, né? Como que seria os checklists, a identificação, como cada metodologia, mais ou menos, peguei umas 2, 3 metodologias para a gente ver como que eles organizam a análise de risco. Tá? Então, o que é realmente um risco? Relativo à parte de gestão de projetos. Então, é um evento, uma condição incerta, que se ocorrer, né? Se ocorrer, pode ser que não ocorra, terá um efeito positivo ou negativo sobre pelo menos um objetivo do projeto. A gente tem vários objetivos no projeto. Então, de cada objetivo pode acontecer um evento, positivo ou negativo, aconteça ou não, né? Então, segundo o SEI, lembrava do SEI, quando a gente estudou CMMI, um Instituto de Engenharia de Software, o risco é uma possibilidade de sofrer perdas, mas riscos podem ser efeitos positivos ou negativos. O estudo, ele visa, a análise de risco visa principalmente identificar os possíveis riscos negativos, né, que é o que vai realmente gerar perdas. Então, alguns exemplos de risco na parte de projetos de software. O mais comum, requisitos pouco claros, né? Então, se a gente viu lá, lembra que a gente viu na parte de análise de requisitos a importância de ter requisitos bem definidos, né? Stakeholders, que é as pessoas que te passam esses requisitos, os clientes, ter realmente exatidão do que quer, tá? Outro exemplo de risco, quando a equipe vai trabalhar com uma tecnologia que não conhece. Então, você define lá um cronograma, e aí nesse cronograma a absorção da tecnologia às vezes pode ser mais rápida, às vezes não pode, né? Então, pode ser que tenha atrasos, né? Pessoas novas na equipe, você planejou uma quantidade de pessoas e aí chegou outras, mudanças de situação ou prioridades, planejamentos em reais, né? Isso aqui é muito. Esses aqui são exemplos que acontecem muito facilmente, né? E aí são muito comuns esses riscos, mas na prática geralmente as empresas não se planejam para o que vai acontecer se esse risco acontecer. Uma pessoa nova na equipe, qual é o plano? Não vai ser feito isso e isso. Geralmente quando acontece a situação, não tem planejamento, decide-se na hora que vai ser feito, né? Então, um projeto bem planejado, tudo é pensado com antecedência.
é essencial que os riscos assumidos sejam certos. Então, num projeto de software ideal, né, todos os riscos que podem acontecer seriam aqueles riscos que já foram planejados, que são chamados riscos certos, que valem a pena. Né? Para uma boa identificação desses riscos, geralmente tem várias técnicas, né? Tabelas, planilhas, tá? Tem muitas checklists prontas que auxiliam bastante. Basicamente, a gente tem vários tipos de risco, né? De acordo com o autor, a gente tem muitas metodologias. De acordo com a metodologia, por exemplo, do projeto unificado, do SEI, cada um vai para uma linha, mas o contexto geral sempre é o mesmo, tá? Então, por exemplo, eu posso organizar esses tipos de risco em técnicos, riscos externos, riscos organizacionais e riscos gerenciais, tá? Eu posso, por exemplo, o que seriam os técnicos? A parte de tecnologia, desempenho, externos, leis, né? Meio ambiente, mercado, de organização, recursos, né? De gerenciamento, planejamento, comunicação, tá? Tudo isso aí eu posso gerar riscos a partir desses pontos, tá? Mas num contexto geral eu posso resumir em 3 tipos: os riscos relativos aos projetos, né? Os riscos técnicos e os riscos dos negócios. Porque se você for detalhar muito, a gente fica horas e horas falando. Tudo que você for pensar corre um risco, né? Cada passo que você dá é um risco na vida e na parte de software também, tá? Então vamos ver um pouquinho mais sobre basicamente esses 3. Ó. O que seria riscos relativos ao projeto? São aqueles riscos que ameaçam o plano, o planejamento, principalmente atrasando o cronograma e aumentando o custo. Esse aqui é os riscos que a empresa mais se preocupa, né? É o prazo e o custo, tá? Então, por exemplo, composição de pessoal, recursos, clientes, requisitos, esses aqui eu considero que são os mais comuns que acontecem na prática, né? A complexidade, o tamanho, a estrutura do projeto também são fatores de risco, tá? O custo, o tempo. E os riscos técnicos. Então, são aqueles que ocorrem porque um problema é mais difícil de ser resolvido do que se imaginava, né? Vou fazer a migração. Lembro quando eu trabalhava na Unitim, a gente ia fazer a migração do banco de dados da EADCOM. Nossa, que confusão que era aquele banco de dados. A gente tinha previsto, acho que era 1 mês. A gente demorou 1 mês só para entender como é que funcionavam as tabelas. Não estava normatizada, né? Então foi muito mais, acho que foi uns 6 meses. Como foi difícil. Mas eu era só analista, eu não era o DBA. Mas eu tinha como analista que entender como é que as tabelas estavam ligadas, né? Então, quando foi definido o prazo, não foi pensado nesse risco técnico aí. Então, esses riscos técnicos, ele ameaçam principalmente a pontualidade e a qualidade do software, tornando muitas vezes a implementação bem difícil, tá? Então, os riscos técnicos estão muito relacionados a problemas de desenvolvimento do software, implementação, interface, manutenção, novas tecnologias, ou uma tecnologia não adequada à solução. Isso aqui acontece muito, né? Vai fazer uma tecnologia e depois não era bem o que se esperava. E os riscos de negócio? Aqueles 2 são bem comuns, né? Os técnicos e o de projeto. Os de negócio é o que ameaça a viabilidade do software ser criado ou não, principalmente. Construir um excelente produto que ninguém realmente quer. Eu assisti um filme essa semana, eu achei que foi engraçado, chama Meu Romance Perfeito. Eu gosto muito de romance. E aí era de uma programadora que ela ia desenvolver um algoritmo
do amor, né, para conseguir unir duas pessoas. E lá na empresa dela, o analista vai apresentar os produtos todo empolgado, vai apresentar para o dono, né? Aí ele construiu um produto que chama Gato Gordo. E o outro era para análise de temperatura de café. E a equipe toda se mobilizou para fazer softwares. E aí, quando mostrou para o dono da empresa, ele só ficava rindo, porque assim, quem que vai usar, né? Então, assim, construiu um excelente produto, mas que ninguém queria. Ele apresentando, gente que estava assistindo percebia que ninguém ia fazer o download daquele aplicativo, né? Era para smartphone, era app. E aí o que aconteceu? Perder o apoio da alta administração devido a mudanças de foco ou mudança de pessoas. E lá no filme ele mostrava justamente isso. Esse analista acabou sendo demitido, porque assim, ele não conseguia mais perceber o que a clientela queria. E ele acabou sendo demitido. E aí nesse filme ele pega toda essa parte aqui de risco de negócio. Perder o compromisso orçamentário, né? E a empresa estava falindo justamente porque só desenvolvia produtos que ninguém fazia download, né? Então tava comprometendo o orçamento. Então, aquilo ali a gente viu um pouco dos tipos de risco. Agora vamos ver um pouquinho de como que organiza essa gerência de risco. Eu peguei aqui 2 autores, vou citar 3, tá? Esse autor aqui é o que eu tenho no livro. E é muito interessante, tá? Ele identifica em algumas fases, tá? Então, segundo ele, o plano de gerenciamento de risco teria que começar pela parte de identificação de risco, através de um checklist, tá? No livro dele são mais ou menos 8 páginas só de checklist, né? Então, imagina que você vai construir um software, você vai pegar o checklist desse autor aí e vai colocando lá o que poderia ou não acontecer. O legal é porque, assim, ele pensou em várias situações, né? Então, era mais fácil de você identificar, porque lá já teria situações e você falar, não, isso aqui não pode, não tem nada a ver, isso aqui tem a ver, tá? Então, facilita muito. Então, depois que esses riscos foram identificados, vem a fase de análise, tá? Essa fase de análise, ele vai determinar o grau de importância de cada item e realmente a exposição efetiva, se realmente vai estar exposto a esse risco ou não, tá? Seria essa fase de análise. E aí, depois dessa fase de análise, é criada, né, deve ser criada o plano de mitigação e o plano de contingência, tá? O plano de mitigação, ele é para ser executado para reduzir a probabilidade ou impacto antes que se torne um problema. Então, eu tenho um risco. Então, esse plano de mitigação é para reduzir o impacto antes que aconteça esse problema. Já o de contingência é para depois que aconteceu o problema, tá? Então, depois que aconteceu aquele problema, havia um risco, realmente o risco se concretizou, tem um problema, então o plano de contingência vai ser executado. Apesar de todos os esforços, o risco se tornou um problema, tá? E na metodologia também, ele coloca um plano para trabalhar o monitoramento desse risco, o controle e a comunicação. Então, você para e fala assim, gente, um plano, tudo isso só para riscos, por isso que a grande maioria das empresas não trabalha, né? Porque aqui teria que ter uma pessoa só verificando, monitorando, controlando e verificando, havendo comunicação com a equipe, né? Para ver se esses riscos poderiam acontecer ou não. Mas é bem interessante essa forma como ele organiza, tá? Já o SEI, ele tem um outro modelo de gerenciamento. Tô vendo gerenciamento acentuado ali, perdão. O SEI, ele divide que são 6 etapas só para gerenciamento de risco. A identificação e análise, assim como foi do último autor. Aí ele ainda fala da parte de planejamento, tá? Só que nessa parte de planejamento aí,
seria quando o gerente ele vai prevenir os problemas de 3 formas, né? Planejando e executando planos para reduzir a probabilidade do risco acontecer, criando planos para reduzir o impacto caso ocorra e planejando as atividades de recuperação de projeto. Ficou muito parecido com o próprio autor, né? O que eu acabei de citar. O nome dele é Raul Sidney Waslack. Nossa, não tô dando conta de falar o nome dele, não. Waslawick. Então fica parecendo muito com um plano de mitigação e de contingência, né? E aí aqui ele insere também a parte de rastreamento ou monitoramento, que o Raul também comentou, controle e comunicação, tá? Então assim, você vê que a ideia é a mesma, só que às vezes muda a forma assim de organização, né? Eu vou falar, basicamente, não vou falar de todas essas etapas, mas eu vou falar principalmente da parte de identificação e análise. Eu esqueci de falar sobre como que o processo unificado organiza os tipos de risco, tá? O processo unificado é um outro tipo de metodologia, ele organiza os tipos de risco de acordo com a fase do projeto. Então, no processo unificado, o projeto tem 4 fases, que é a concepção, elaboração, construção e transição. Então, o tipo de risco ele coloca por fase, é bem interessante. Por exemplo, na fase de concepção, ele vai avaliar os riscos de requisito e de negócio, né? Principalmente de negócio que trabalha a viabilidade, é bem interessante ser feita justamente na primeira fase. Na fase de elaboração, aí ele vem justamente com os riscos de tecnologia e arquitetura de sistema. Eu devia ter colocado no slide, que é super interessante. E na parte de construção, aí ele vai fazer análise dos riscos de programação e teste. E na fase de transição, é os riscos de utilização do sistema no ambiente final. Bem interessante a forma como o processo unificado associa os diferentes tipos de risco, né? Então, na fase, vamos lá, de identificação de risco, que todos os planos têm, né? Geralmente a gente usa muito checklist ou as reuniões de brainstorms. Lembra lá na fase de técnicas de levantamento de requisitos? Brainstorms é chuva de ideias, né? Então as equipes mais experientes vão avaliar ali o negócio e já vão apontando todos os tipos de risco que eles acreditam que pode acontecer, né? Outra técnica seria análise de cenários e lições aprendidas em projetos anteriores. Eu tenho bem aqui, peguei um exemplo aqui de checklist, ó. Esse aqui ele é mais resumido, é só 2 páginas. O livro do Raul são 8. Posso escanear e mandar para você depois, ó. Por exemplo, ó, lista para identificação de riscos. Então vamos ver que a gente vai fazer um projeto de certificação. Que tipo de estrutura organizacional estamos? Se for funcional matricial, fraca, certamente temos um alto risco do projeto se perder na sua gestão. Então, aqui, sim ou não? É funcional matricial? A autoridade do gerente de projeto está definida e clara para toda a organização? Sim ou não? Temos um patrocinador do projeto com influência na organização? Sim ou não? Então, um exemplo, que o patrocinador não tem influência na organização, ele está pagando, mas tem grande risco aí depois de o software não ser utilizado. Temos a equipe do projeto claramente definida, sim ou não? Se temos, a gente conhece o perfil, né? Então, o risco de ter problemas com a parte de desenvolvimento pode ser menor. Agora, se não está claro, pode ser que o risco seja maior, porque a gente não sabe quem vai ser a equipe, né? Como é que vai ser mais difícil para... Então, aqui tem várias possibilidades, tá? Então, na parte de gerenciamento de risco, é muito utilizado o checklist. E a partir desse checklist aqui, ó, para cada uma dessas situações, eu poderia criar um plano de mitigação e um plano de contingência, né? E se acontecer isso? Tá, não temos a equipe definida, mas para isso a gente vai fazer isso e isso e isso.
tá? Então, o checklist aqui, por exemplo, um outro exemplo aqui, relacionado à identificação de composição de pessoas. A pessoa é suficiente à disposição? Sim ou não? As pessoas têm a combinação certa de habilidades? O pessoal está comprometido com a duração do projeto? A equipe recebeu o treinamento necessário? Isso aqui são todas perguntas que orientam a identificação dos riscos, tá? Outro exemplo aqui relacionado a riscos de características do cliente. Faltou o restante, ficou só cara. Por exemplo, você já realizou outros projetos com esse cliente? Sim ou não? Sim. Esse cliente tem as ideias sólidas? Não. Você já tem experiência com ele, sabe que não tem. Ele concorda em gastar tempo com você? Não. O cliente está disposto a participar das revisões? Não. Você está imaginando aí se esse cliente não tem tempo, não vai participar das revisões, não tem os requisitos claros, o risco aí é grande de não dar certo, né? Então, esse é o livro que eu falei, que eu comentei, que tem checklist de 8 páginas, bem interessante, é o livro que eu uso, tá? Geralmente para fazer minhas aulas. É Raul Sidney. Mais um pouquinho, já tem 20 minutos de aula, a aula fica chata quando fica muito longa, né? Outra fase que é super interessante, né? Não vou falar de todas, vou falar das 2 primeiras. Análise de risco, né? Eu consegui identificar os riscos que realmente são relevantes. Então, a partir disso aqui, eu posso fazer a identificação desses perigos, o impacto e a probabilidade desse risco acontecer, tá? Então, eu tenho identificado que os requisitos não são claros. Qual é o impacto que isso pode acontecer? É alto? É alto. E a probabilidade, né? Os impactos vão ser que o sistema provavelmente não vai estar de acordo com o que o cliente quer, se os requisitos não estão claros, né? Então, a probabilidade do risco aí é de 100% de não dar certo. Ai, ai. Então tá, por hoje é só, né? Isso aí foi uma introdução. Eu vou postar lá no Classroom um material extra e depois a gente faz uma atividade. A gente vai ter, são 3 aulas, né? 3 dias. Vou postar conteúdo, na verdade, são 3 quintas-feiras. Dessa videoaula, na próxima quinta eu vou passar mais um conteúdo sobre isso também. Uma atividade, aí fechou, tá bom? Até mais!